Vamos lá iniciar a nossa aula de História, dando continuidade aí à unidade 4, que fala sobre sociedades africanas, e é a aula 2, tá? Aproveitem aí para estudar bastante o material de vocês, e vamos falar sobre alguns reinos das sociedades africanas. Espero que vocês estejam bem atentos e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês no privado. Beleza? E no final do slide eu tenho algumas informações específicas para passar para vocês. Beleza? Então, boa aula. O reino de Gana. O reino de Gana foi bastante poderoso. Situava-se ao norte do rio Senegal. Ele era formado por aldeias que ele se organizava segundo as orientações dos habitantes mais antigos. Esses habitantes mais antigos, eles tinham um poder sobre os mais novos. Então, cada aldeia tinha um conselheiro, de anciãos, e era encarregado de resolver os problemas internos. Sob a organização política de Gana, ele era um estado centralizado. Então, existiam núcleos de poder nas aldeias e cidades. As relações pessoais eram estabelecidas por meio de tributos, ou seja, impostos, e laços espirituais e militares. E a forma de sucessão ao trono era matrilinear, ou seja, o que é isso? Era com base da família, da mãe especificamente, transmitiam-se as relações de poder. Nesse período, o islamismo, diferentemente da maioria dos países africanos, o islamismo não foi adotado como religião oficial no reino de Gana. Então, além do islamismo, existiam outras religiões tradicionais, e essas religiões tradicionais elas eram conhecidas como animistas. O ouro, como vocês podem observar aí no slide, era a principal fonte de riqueza, e isso acabava gerando grande interesse nos árabes, que o negociavam por tecidos, cobre, sal, entre outros produtos. O outro fator que Gana tornou-se um reino importante nas relações comerciais expansionistas e foi um dos maiores fornecedores de ouro do mundo mediterrâneo. O reino de Gana ele foi fundado durante o século IV, mas somente no século VII ele ganhou representatividade. Ele chegou no auge do poder, no melhor momento, no ápice, em relação a partir do momento em que os governos eles começaram a conquistar outros territórios, territórios vizinhos. Aí com isso, Gana se torna um grande império que dominou praticamente toda a parte oeste da África durante 7 séculos. E seu auge de poder e riqueza ocorreu praticamente no século X. Então, nesse período, aí, o comércio com os árabes se intensificou. Gana instituiu um responsável, ou seja, espécie de ministro para o comércio. O objetivo desse ministro era controlar as operações de importação e exportação por meio das taxas. Observem aí esse mapa. Esse mapa ele te mostra especificamente a localização de Gana. Percebam aí no seu entorno os países vizinhos. E essas linhas vermelhas significam justamente as rotas comerciais. Então percebam que Gana, como vocês podem observar nessas setas vermelhas, mantinha comércio com vários países da época. E isso fez com que ele se tornasse uma grande potência, um grande império dentro do seu contexto histórico. Reino de Mali. Reino de Mali. O Império de Mali ele começou a se estruturar sob a liderança de Sundiata Keita.
isso no ano de 1230 a 1255, quando o rei de Mali conquistou Gana em 1240. Então, o famoso Sundjata, ele dividiu o império em províncias, ele nomeou governantes, né, para administrar essas províncias e acabou submetendo os povos conquistados a um regime praticamente de escravidão. O Império do Mali defendeu rotas com caminhos seguros, principalmente em relação ao ouro, os quais tinham uma estrutura para os viajantes utilizarem, como alojamentos e alimentação. Os seus habitantes, eles praticavam a agricultura e a pecuária, principalmente, né, de subsistência. Eles praticavam o artesanato, que era uma atividade de grande importância para a economia e para a cultura local. Né? Quando foi conquistado o Império de Gana, né, eles passaram a controlar também as minas de ouro da região. E um outro fator, os reis africanos de Mali eram muçulmanos que realizavam peregrinações a Meca, né, que é a cidade praticamente onde reúne milhares e milhares de muçulmanos todos os anos. Então eles eram tão respeitados quanto os sultões do Egito. O império tinha duas formas de governo. Como é que era essa forma de governo? No centro, o rei, que exercia o controle direto. Na periferia eram os estabelecidos protetorados. Lembrando que a palavra protetorado são territórios, né? Territórios ou países que têm certos atributos de Estado independente, porém são subordinados, ou seja, são dependentes a um governo local. E o reino central era subdividido aí em províncias comandadas por governadores. E aí nós temos um mapa, né, mostrando especificamente a localização do Império de Mali. Percebo aí toda a sua extensão, né, territorial, por onde o Império cresceu, se expandiu, e a importância dele para o seu contexto histórico da época. Tá? Então toda essa cor verde que vocês estão vendo aí no mapa indica justamente o reino de Mali. Tá bom? Reino de Yoruba. O reino de Yoruba, eles eram organizados em cidades-estados, ou seja, o que é isso? São cidades, porém são cidades independentes, economicamente, politicamente, socialmente. Então, o grupo de língua Yoruba, eles formavam pequenos reinos independentes, né, que mantinham trocas mercantis e de legitimidade política. No entanto, nunca criaram na região uma espécie de império ou estado unificado, ou seja, essas cidades independentes nunca se juntaram para formar um grande império, por isso que eram chamadas cidades-estados. Né? As comunidades iorubas, que se desenvolveram principalmente no sudeste da atual Nigéria, eles constituíram um dos grandes centros civilizatórios da Guiné e chegaram a influenciar outras civilizações da região. A agricultura aí, ela era exercida exclusivamente pelos homens. As mulheres, elas cuidavam da limpeza, da moagem, do armazenamento, do processamento de produtos agrícolas. Eles também cuidavam das crianças pequenas e dos animais, como aves e caprinos. E as mulheres em si cabiam o preparo dos alimentos e a venda dos produtos agrícolas excedentes. Um outro detalhe do reino de Yoruba. O detalhe é que a sociedade o Yoruba era patriarcal, ou seja, os homens eles tinham total poder primário e tinham que ser líderes, né? As funções deles eram de liderar. Os laços de parentesco eram muito importantes, né? E determinados por vínculo de sangue ou por casamento, a ponto de muitas vezes uma pessoa não ser identificada pelo nome, mas pelo vínculo de parentesco que tinha com outra. E aí no século XIX, os Yorubas sofreram com a invasão do povo Fulani, e isso os obrigou a sair para o sul, né, a migrar para o sul,
e a partir de 1901 a maior parte das áreas iorubas foram oficialmente colonizadas pelos britânicos. Temos aí um mapa, né, mostrando especificamente o território ou reino de Yoruba. Perceba essa cor meio que vermelha, né, te mostrando justamente a localização, bem próximo ali da Nigéria, né, comparado a outros reinos que nós estudamos até agora, não era um reino tão extenso, né, mas teve a sua importância histórica dentro do seu contexto, beleza? Nós temos aí a arte africana. A arte africana refere-se a produções desenvolvidas ao longo de séculos no continente. Podemos encontrar elementos esculpidos, fundidos, modelados, pintados, trançados ou tecidos. Os seus objetos artísticos nos mostram a diversidade de técnicas usadas pelos povos africanos e nos dão a dimensão da quantidade de estilos, né, criados por eles. Esses estilos aí são a marca da origem, né, dos objetos, ou seja, cada estilo ou grupo de estilos corresponde a um produtor, ou seja, a uma sociedade, a um ateliê. Um outro fator também é que é natural que a estética de cada sociedade africana compreende elementos de contato, ou seja, além disso, cada objeto é apenas uma parte da manifestação estética a que pertence, constituída por um conjunto de atitudes, como por exemplo gestos, palavras, danças e músicas, né? Um outro detalhe aí é a questão da cerâmica, né? Por exemplo, a cestaria e os adornos corporais eram feitos tradicionalmente por todas as sociedades, respondendo às necessidades cotidianas e aos rituais. Em alguns locais, por exemplo, essas técnicas eram muito mais usadas que a própria escultura, de acordo com o modelo de organização social e as formas de expressão estética, né? Por exemplo, as esculturas ou estátuas, elas tinham diferentes significados e funções. Elas, por exemplo, podiam representar os ancestrais, que faziam parte dos ritos divinos para resolver situações de dificuldade, como na crença de que os espíritos malignos eles ameaçavam a paz e as boas colheitas, e incitavam disputas entre os clãs familiares ou contra tribos rivais. Muitas vezes as esculturas eram guardadas nas cabanas em memória aos antepassados. Elas também podiam revelar o pertencimento a uma tribo específica, refletindo aí suas características e peculiaridades, né? Então, são vários os objetos que foram diversificados pela arte africana. Então, cada cultura africana tinha a sua forma de conceber o mundo, de explicar suas origens e de formular o que lhes convinha, conforme mostram os mitos e as lendas. Isso mostra para nós, né, a grande diversidade cultural no continente, correspondente às formas, né, e estilos na arte tradicional. Então, por exemplo, a existência do indivíduo se traduz por meio do seu bem-estar no mundo, no cotidiano, no trabalho, no lazer, sempre conectado ao universo social cósmico, natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Já na África tradicional, a natureza estava diretamente ligada às questões de concepção do mundo. Montanhas, astros e planetas exercem influência sobre a Terra e a vida das sociedades. Então, pessoal, aí nós encerramos a nossa unidade 4 e espero que vocês façam a leitura aí completa do material de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Não deixe de ouvir o último slide que eu tenho algumas informações importantes para vocês, beleza? Eu gostaria que vocês, após a explicação e a leitura, fizessem as atividades e a tarefa da página 489 e 490, tá? E vocês podem também observar alguns exercícios lá da plataforma plural, né?
e vocês podem também estar realizando essas atividades lá. Então, façam a página 489 e a 490. Não precisa fazer o para finalizar. Beleza? Então, eu aguardo vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no privado. Então, uma ótima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. Foi.